Hoje nós vamos continuar comentando, né? Comentando a carta aos Gálatas 4. E sempre lembrando, né? Se você quer compartilhar, compartilhe. Se você quer se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal. Tá aí o link, Ronaldo Viana, né? S. Ponto. É isso daí. Bom, o tema hoje é: o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Vou repetir: o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Gálatas, a partir do 9. 1, no caso, a partir do 9. Bom, diz assim o 9, né? Como já dissemos, agora repito o que ele já tinha falado. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Evangelho diferente é o outro evangelho, tá? A expressão outro evangelho, tá? Ou evangelho diferente, dá no mesmo. O sentido é que não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho ensinado por Jesus Cristo, e que Paulo também não ensinara, né? A ideia é que Paulo tinha passado ali em Gálatas e tinha visitado ali os irmãos, né? Trabalhado com os irmãos ali e doutrinado os irmãos, mas ele foi, né? E infelizmente os Gálatas, né? Saíram fora, né? Daquilo que Paulo tinha ensinado, tá? Saíram fora do ensino correto, né? E então eles começaram a ouvir vozes, ouvir ensinos, e esses ensinos, e claro, aí dá a entender que são ensinos dos judaizantes, aqueles que colocavam as regras da lei, como por exemplo a circuncisão, como um fator também para a salvação, em outras palavras, as obras, né, iriam, no caso, determinar, né, a salvação de alguém, a práticas das regras da lei, né, isso daí. Então, essa é a ideia, tá bom? E ele está dizendo que essas pessoas que ensinam esse outro evangelho, esse evangelho diferente, que elas são amaldiçoadas, tá? É isso que está dizendo, certinho? Que seja amaldiçoado. Então, eu vou ler aqui novamente para deixar bem claro isso aqui. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, né, que seja amaldiçoado. Qualquer pessoa que ensina, ou pessoas, né, que ensinam coisas diferentes daquela que já estava posta, já estava colocada por Cristo e, claro, por ele, né, o apóstolo Paulo, essa pessoa ou essas pessoas sejam amaldiçoadas, tá bom? É isso aí. Agora, a partir do verso 10, Paulo ele defende o seu apostolado, tá? Então, Paulo defende o seu apostolado, tá? A partir do verso 10 aí. Então, ele diz assim: acaso busco eu, tá? Agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou de Deus? É uma pergunta, né? Agora, ou acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus, né? Ou estou tentando agradar a homens? Outra pergunta, tá? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, aí ele, vírgula, né? E ele coloca, né? Não seria servo de Cristo. Então, se eu coloco na minha vida, em primeiro lugar, agradar a homens, então eu não sou servo de Cristo, ou logo eu não sou servo de Cristo. Porque os cristãos devem ter as suas vidas
claro, né, fundamentadas nos ensinos de Cristo e procurando agradar a Cristo e não a homem algum, certo? É claro, então isso está muito claro aqui, e ele coloca isso com muita clareza, né, com muita clareza, né? Então, Paulo, ele frisa, né, ele ressalta que ele não estava ali para agradar a homem algum e que o apostolado dele, né, não estava vinculado a homem algum, né, e sua mensagem não estava de acordo ou buscava o acordo ou a aprovação de homens, e sim a aprovação de Deus, tá? É basicamente isso que ele está dizendo, né? Então, não dá para, no caso, ajustar a mensagem, né, de acordo com os homens. Essa é a ideia. Verso 11 diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha bem, é muito claro isso que ele coloca. Irmãos, quer dizer, ele está falando aos Gálatas, né? Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado, né, não é de origem humana. Quer dizer, ele não recebeu isso de homem algum, porque as pessoas, os judaizantes, eles questionavam, eles lançavam dúvidas sobre a questão do apostolado de Paulo, se ele era apóstolo mesmo ou não, né? E ele diz que o evangelho que ele ensinava, que ele colocava ali, não é de origem humana. Se não é de origem humana, então entende-se que é de origem divina. Tá? É uma revelação do próprio Cristo. Tá? Então ele argumenta isso, ele coloca isso claramente, né, para mostrar que ele realmente, o apostolado dele, isso ligado à missão dele, que era pregar o evangelho aos gentios, jamais, né, não foi ninguém que chegou para ele e disse assim, olha, você vai falar isso, você vai falar aquilo, não foi homem algum que fez isso, né, mas ele recebeu diretamente de Cristo. O texto continua e isso fica muito claro. Ele diz assim no verso 12, não o recebi, ou seja, não recebi o evangelho, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo argumenta, né, mostrando a legitimidade do apostolado dele, né, dizendo, olha, poxa, eu recebi do próprio Cristo. Não foi um homem que chegou para mim, que me ensinou. Não. Inclusive, até mesmo, não foram os apóstolos que chegaram para ele e pregaram para ele, e ele então creu em Jesus Cristo, e eles falaram para ele assim, olha, agora você vai, faz isso, faz aquilo. Não, né? Paulo recebeu do próprio Cristo. Por isso ele é apóstolo e ele está dentro do nível, digamos assim, ou do status dos 12 apóstolos, porque ele recebeu do próprio Cristo uma missão muito clara. Ele foi chamado, né, e ele recebeu a missão. Entende-se isso claramente no livro de Atos, entende-se isso também pelas cartas, e ele é o apóstolo dos gentios, né? Esse é um título que ele recebe, tá? E o próprio Cristo o chamou, tá? O próprio Cristo falou como ele, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Não o recebi, ou seja, não recebi o evangelho, né, de pessoa alguma, né? Nem me foi ele ensinado, né? E ele diz, né, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Eu tive uma revelação direta de Deus, de Cristo Jesus, tá? É isso daí. Aí o verso 13 diz assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Né? Ou seja, os Gálatas sabiam que Paulo ele era zeloso, extremamente zeloso na religião judaica, no judaísmo, né? Então ele diz,
como perseguir, os relatos dele, a história dele, né? E ele continua falando, né? Como perseguir com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la, foi o que Paulo realmente tentou fazer. Quer dizer, ele perseguiu, entende-se igreja de Deus aí, entende-se a igreja, ele perseguiu de forma específica os cristãos judeus, né? Quando ele recebeu carta das autoridades em Jerusalém para perseguir os cristãos, por exemplo, em Damasco, ele recebeu para prender, no caso, até açoitar, e até mesmo a possibilidade de até essas pessoas serem executadas. Isso não era impossível, como aconteceu com Estevão, né? Então, ele recebeu essas cartas, essas autorizações, né, das autoridades para ir lá prender, para ir lá, em caso ele açoitava, arrastava essas pessoas, especificamente ordem aos judeus cristãos, tá? Então, isso é algo que a gente deve colocar aqui. Bom, e aí diz assim, né, o importante aqui é entendermos que ele diz claramente que ele foi revelado pelo próprio Jesus Cristo, né? Jesus falou com ele, Jesus se apresentou a ele, Jesus deu a missão para ele e o chamou ali, né? Então não foi homem algum que fez isso. E o 13, né, vocês ouviram, né? E toda a trajetória dele, toda a história dele, né? Como que ele tinha perseguido a igreja de Deus, né? Ele procurava destruir a igreja. Então ele tinha essa história, né? Ele tinha esse currículo, vamos dizer assim, né? E isso quer dizer que ele está argumentando de que ninguém chegou para ele e falou: olha, Paulo, ninguém tinha acesso a ele. Porque ele era tão zeloso, tão violento, tão determinado em destruir a igreja, que ele não permitia que ninguém chegasse a ele. Né? É isso daí, é isso que ele está dizendo. Então, os Gálatas deveriam, acredito eu, eles ouviram sim, todas as histórias dele, né? Do que ele fazia. Para terminar aqui, porque o nosso tempo já foi, no verso 14 diz: no judaísmo, diz ele, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Olha bem, né? Ele perseguia a igreja, ele era zeloso, o termo que é usado é extremamente zeloso, né? Ele superava todos daquele contexto da idade dele, né? Ele superava todos, porque ele era extremamente zeloso, a ponto de realmente ir atrás dos cristãos judeus em outros lugares, perseguir, açoitar, arrastar, trazer para ser julgado, que a ideia era essa, né? E claro, podiam ser condenados, né? Pelas autoridades judaicas. É isso daí, esse era Paulo. Então, mas o que fica aqui, nós vamos continuar o comentário, é claro, mas o que nós aprendemos é que o evangelho, ele diz, o tema, né? O evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então, Paulo recebeu de Deus, diretamente de Cristo. Cristo chamou, ele tinha essa responsabilidade e ele sabia isso. E ainda que pessoas criticassem o seu apostolado, ele argumentava de que ele tinha recebido do próprio Cristo a missão, né, de pregar o evangelho a todas as pessoas. E ele tinha responsabilidade com isso, tá? Com essa missão, com a missão de pregar o evangelho. E ele fazia isso, não para agradar a homem algum, mas para agradar, claro, a Deus. Que Deus nos abençoe, que também agrademos o Senhor, procuremos agradá-lo, tá? Em nome de Cristo, Deus abençoe sua vida. Querido, se essa mensagem abençoou, se tem instruído você, então compartilhe e se inscreva no meu canal, tá bom? Ronaldo Viana S. Grande abraço, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença mais uma vez. Nós exaltamos o Teu nome, nós Te glorificamos e colocamos em Tuas mãos cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo neste momento, ó Deus, a Tua palavra.
Em nome de Jesus, abençoe grandemente e poderosamente. Abençoe o Brasil, Senhor. Toma a nossa nação em tuas mãos. Tome as autoridades constituídas em tuas mãos nesses tempos tão difíceis. Em nome de Jesus, abençoe o Brasil, que haja paz nessa nação. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus, né? Se Deus permitir, eu volto. Fique com Deus.